Bom, amigos, estamos aqui de volta. Agora, faltando 2 minutos para as 9, né? Falar logo com o Luiz, que realmente recebi as fotos, Luiz Garbini. Estavam ótimas as fotos lá na livraria Delta de Passo Fundo. Já publiquei até. Fantástico. Anotei a sua pergunta, Josi, sobre a indisciplina dos alunos. Você diz que acha que não nasceu para o ensino fundamental por causa disso, né? Já anotei para a gente falar sobre isso, tá? E o que mais? O maior desafio seu, né? Exatamente. E vamos ver, então, o nosso tema para que as dúvidas surjam e a gente vá tentando responder. A minha ideia hoje foi ter uma conversa sobre os principais desafios, tá, na educação. Os desafios que estão sendo muito mal entendidos e, por isso mesmo, as providências que estão sendo tomadas, muitas vezes estão sendo opostas, dando resultados opostos àqueles que nós pretendemos. Tá? Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos que raciocinar, para começar, o que se pretende, o que nós pretendemos na educação, o que nós pretendemos numa escola, o que nós pretendemos como professor numa sala de aula, para que nós possamos, então, chegar a conclusões que não sejam totalmente engessadas, tá? Oi, Maria de Jesus, breve estaremos aí em Ipixuna do Pará. Então, vamos verificar uma coisa. Antes de mais nada, o que eu gostaria de pedir a vocês hoje é que a gente pegasse essas ideias que eu vou passar aqui mais como reflexão, para que nós possamos refletir e chegar a uma conclusão. Tá? Algumas conclusões eu vou dar, as minhas, né? Mas estou aberto, logicamente, às opiniões, todas as opiniões. Então vamos ver. Boa noite, Edivaldo. Então vamos ver. Antigamente, o que a gente tinha? Nós tínhamos, digamos, na Grécia Antiga, em Atenas, não vamos para Esparta, que Esparta é a nossa realidade, é a de Esparta, né? Ou seja, a exclusão. Se a criança não está normal, a gente mata. Se a criança está normal, continua com a gente. Mas vamos para Atenas. Em Atenas, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos um preceptor, ou seja, um preceptor que ia na casa dos mais abastados, ia conhecer o menino lá da casa. Né? O menino, a menina, a criança, ele ia conhecer a criança. Ao conhecer a criança, ele procurava saber qual era o nível de conhecimento que essa criança tinha, qual era a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de aprender que essa criança tinha, e começava a trabalhar com essa criança a partir daquilo que ela sabia. Olha só esse detalhe. Ele começava a trabalhar a criança a partir daquilo que ela sabia. E a partir do que ela sabia, com ludicidade, etc., ele ia desenvolvendo a intelectualidade dessa criança, desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo a sua autonomia, etc. Então, isso era realmente a função exata, a função docente exata era a função desse preceptor. Ou seja, ele observar aquela criança em especial, verificar como ela está em termos cognitivos, como ela está em termos de conhecimento, e a partir do que ela sabe, você vai levando ela mais além. É difícil fazer isso? Lógico que não. Enquanto é uma pessoa só, um aluno só. Então, você pegar a criança e levar ela mais além. Mas, embora seja um aluno só, vamos imaginar o seguinte: educar, ensinar, desenvolver habilidade, desenvolver intelectualidade, tem que ser dessa forma. Você pegar a partir do que a criança sabe, a partir do que a adolescente sabe, a partir do que nós sabemos. E então nós tentarmos levar desse ponto que nós sabemos até mais além. Se todo dia nós levamos essa pessoa um pouquinho mais além, essa pessoa está se desenvolvendo, aprendendo. Não interessa se ela vai ser pós-doutor em alguma coisa, ou se vai ser técnico em alguma coisa mediana, ou se vai ser um trabalhador comum. O que interessa é que essa pessoa aprenda alguma coisa além daquilo que ela já sabe. Ninguém aprende a partir daquilo que não sabe. E parece que as pessoas se esqueceram disso.
Então, ninguém aprende a partir do que não sabe. Bom, então esse professor, esse preceptor fazia isso em Atenas, na Grécia Antiga. Vamos rapidamente passar para os tempos de hoje. Aliás, os tempos um pouco anteriores. Tá? Imaginemos que os professores, antigamente, eles eram formados, inicialmente, naquilo que se chamava magistério. Como é que era isso? Então, o professor começava a aprender a ensinar e já ia para uma sala de aula treinar, na realidade. Ia para a sala de aula e começava a descobrir o que era uma sala de aula e que a sala de aula, a realidade da sala de aula. Né? Então, ele ia aprendendo a controlar, a ter controle de classe, domínio de classe, aprender a controlar a indisciplina. Ele aprendia tudo na prática como aluno do magistério. Ele tinha um professor antigo, que também tinha feito magistério, que também teve essa prática, com professores mais antigos ainda. Então, essa passagem de informações, de prática, do dia a dia, de sala de aula, era fantástica. A Rosineia, de Juazeiro. Depois, daqui a pouco, eu vou falar sobre Juazeiro, que Juazeiro, o IUP não está com representante nenhum aí. Nós precisamos de algum representante de Juazeiro para começar os nossos cursos aí, ou em Petrolina, tá? Bom, então, vejam só como é essa história do magistério. Então, ele aprendia mesmo numa sala de aula. Quando essa pessoa se formava, ia para uma sala de aula já formado como professor, já tinha prática de sala de aula, já sabia o que fazer, já sabia como controlar os alunos, como ter disciplina, como ter isso, técnicas, estratégias para estimular o aluno a fazer alguma coisa. Então, era muito mais tranquilo. Bom, aí criou-se os cursos superiores de pedagogia e, pior ainda, as matérias de licenciatura nos cursos especialistas de história, geografia, matemática, ciências, etc., química, física, a licenciatura. Licenciatura e pedagogia, sem estágio. Sem essa prática do dia a dia, só teoria. Um estágiozinho no final, uma coisa qualquer, muito simples. Não era aquele estágio permanente, aquela prática permanente do magistério. Então, o que acontece? O professor aprende, na teoria, uma série de coisas, e quando ele dá de cara com uma sala de aula, ele leva um susto, porque ele vê que a sala de aula não é aquela maravilha que ele aprendeu. Não, na sala de aula não tem todo mundo no mesmo nível. Cada um é num nível diferente. Na sala de aula não é todo mundo bonitinho, organizadinho. Tem aluno que não para quieto, sai correndo de um lado para o outro que grita, que esperneia, que xinga, etc. Um monte que não faz dever, um monte que não presta atenção, um monte que está com o celular atualmente. Aí ele leva um susto, ele não tem domínio de classe, não aprendeu domínio de classe, não teve essa prática. Domínio de classe tem que aprender, praticar, ver alguém fazendo, observar, para poder ter isso em sala de aula. Então, o grande problema que muitos professores ficam desesperados, a culpa não é desse professor, é porque ele não aprendeu, não houve essa prática. Domínio de classe precisa de prática, porque precisa saber criar estratégias para isso. Quem assistiu Escritores da Liberdade, vê como Ellen Grunwald, como ela demorou para conseguir ter domínio naquela classe de um colégio público, né? Nos Estados Unidos, um colégio público real. O filme é baseado numa história real. Então, o domínio de classe é fundamental. Esse é um dos problemas é esse. Por quê? Na maioria dos colégios, na maioria das salas de aula, o grande desafio da educação está que não se consegue passar ensinamento e garantir aprendizagem nenhuma, porque a maior parte do tempo o professor é obrigado a ficar mandando o aluno ficar quieto, sentar, etc. Perde-se um tempo tremendo nisso. Mas agora vamos ver aos pouquinhos algumas coisas e eu gostaria que vocês fossem raciocinando. Por exemplo, vamos agora na parte de como dar a aula, o que ensinar, de que maneira ensinar, como garantir a aprendizagem. Vamos imaginar, inicialmente, que todos os alunos da nossa sala estejam no mesmo nível, o que é impossível, não existe isso. Mas vamos que esteja só para facilitar o nosso trabalho de agora, o raciocínio de agora.
Se todos os alunos do 8º ano tivessem o mesmo nível do 8º ano, o que o professor antigo faria? Ele pegaria um livro-texto, digamos que ele vai dar aula de geografia, matemática, qualquer matéria. Ele pegaria o livro-texto daquela matéria, que é o livro igualzinho dele, dos alunos, o mesmo livro, para todo mundo, tá? Então, de todo mundo é o mesmo livro. E ele, então, ele estaria constantemente estudando naquele livro, realizando, dando aula sobre aquilo, ensinando aquilo, explicando aos alunos aquilo, fazendo os exercícios, corrigindo os exercícios, etc. Só que ele estaria constantemente estudando, porque os exercícios não estavam resolvidos. Não era livro do professor, tá? Era um livro em que obrigava o professor a conhecer a matéria muito bem para poder corrigir as respostas, observar as respostas dos alunos, verificar se estavam compatíveis com a realidade. Então, o professor estava constantemente estudando a sua própria matéria. Tá? Hoje, o que aconteceu? De uns tempos para cá, todos os livros vêm com o livro do professor, com todas as respostas colocadas em vermelho. O livro do aluno vem sem a resposta, o professor com a resposta. Facilitou bastante para o professor. Lógico, isso é ótimo, etc. Mas viciou o professor em não precisar estudar mais. Ou seja, não é todo professor, mas muitos professores pegam aquele livro do professor e simplesmente já tem a resposta ali, passa, ele nem sabe que a resposta é aquela mesmo, mas ele passa para o aluno, se o aluno responder aquela resposta, dá como errado, e nem analisa respostas diferentes daquelas que estão no livro. Gente, isso é complicado. Isso é complicado porque está provocando uma regressão na capacidade, na intelectualidade, no conhecimento do próprio professor. No momento em que o aluno, com acesso à internet, que é a informática hoje, as redes sociais estão facilitando, a computador e a internet está facilitando o conhecimento do aluno, ele pode ter contato com o conhecimento todos os dias. Então, se o professor vicia no livro do professor, o aluno pode estar sabendo até mais do que ele em diversas matérias e ele vai ficar boiando, sem nem saber o que está se passando. Então, olhe só a que ponto nós chegamos. Nós chegamos a um ponto de que o professor acabou ficando viciado em um modelo. Esse modelo é o quê? O modelo do livro do professor. Então, o livro do professor acabou engessando os professores das matérias naquelas respostas que estão ali. Então, a análise das respostas questionadoras, o desenvolvimento de outras possibilidades, etc., ficou jogado fora. Esse é um dos grandes desafios da educação, porque nós não estamos conseguindo, com esse modelo, formar pessoas inteligentes, questionadoras, criativas, inventivas, descobridoras, de jeito nenhum. Nós estamos formando papagaios repetidores das respostas prontas que estão no livro do professor. Então, esse é um dos desafios. Tá? Um dos desafios é esse. Outro desafio é que, a partir do momento que se colocou aquele livro do professor, também o MEC, etc., acabaram colocando um cronograma com um excesso de conteúdos em que a escola, o professor, se sente na obrigação de cumprir todos aqueles conteúdos durante o ano letivo. Para que tanto conteúdo? Conteúdo hoje a gente pega na internet. Nós temos que ensinar os alunos a questionarem os conteúdos que eles vão buscar na internet, estimulá-los a buscar conteúdos nas fontes corretas, ensiná-los como se descobre fontes corretas de assuntos, porque as informações estão mudando a cada momento. Nós não podemos correr, nós não podemos saber de tudo. O professor não pode mais saber tudo. Ele tem que ensinar o aluno como buscar uma informação e como checar se aquela informação tem credibilidade ou não. Mas não, aí no livro-texto está todo o conteúdo como se aquele fosse a verdade universal que está ali naquele livro. Não é a verdade universal. Basta nós pesquisarmos qualquer assunto de qualquer matéria que nós vamos ver que está atrasado. Porque a partir do momento que o livro foi publicado, já está atrasado. Lógico, né? A gente já sabe disso. Então, essa é outra parte do desafio. O professor
se sente na obrigação de correr atrás daquele conteúdo todo do, digamos, oitavo ano, todo o conteúdo do oitavo ano. Pronto. Então, isso é o quê? Isso aí nós estamos vendo um professor de uma classe, digamos, oitavo ano, em que todos os alunos estão no mesmo nível de intelectualidade, o que eu falei que é impossível, não existe isso. Pois bem, agora vamos mais um desafio terrível. O professor tem na sua sala 3 alunos especiais. Então, ele tem todo mundo com nível do oitavo ano e 3 alunos especiais com níveis diferentes, tipo terceiro ano, primeiro, ou até o nível pré-alfabetização. Né? Só que o livro do oitavo ano está lá, o livro do oitavo ano com o conteúdo do oitavo ano, com o texto do oitavo ano, as questões do oitavo ano, e ali está o aluno no nível do segundo ano. E para facilitar com que os alunos especiais pudessem, por meio dos seus neurônios espelho, eles se mirarem nos colegas que não são especiais, que não têm síndrome de transtorno, e com isso estimular o seu desenvolvimento. Por isso que foi feita a Lei Brasileira de Inclusão. Aí, como esse aluno especial está ali, ele é do nível do primeiro ano, que livro ele vai ter na sala de aula? O do oitavo? Se ele abrir o livro do oitavo, é grego para ele. Tá? Se tiver o livro do primeiro ano aberto, ele vai achar estranho, porque o que está escrito no livro, o tema da aula do primeiro ano não é o tema que o professor está dando. E o professor vai dar 3, 4 temas diferentes, 3, 4 aulas diferentes, como é na escola multisseriada de alguns locais, uma escola multisseriada que não é a certa, né? Uma escola multisseriada incorreta, em que você dá 4 aulas diferentes, já que tem 3, 4 turmas diferentes. Como é que vai fazer isso? Bom, esse é o outro desafio. Foi o quê? Alguém disse que aluno especial não deve ser educado em escola especial. Esse eu acho que é o desafio mais brabo que todo mundo está sentindo agora. Então alguém disse isso. É errado mesmo o aluno especial ser educado numa escola de especialista naquela síndrome, naquele transtorno? Não é que seja errado, mas só tem um detalhe. Eu até era contra, antigamente eu era contra, assim que saiu a inclusão escolar, de cara eu achei que não era uma boa, porque quem conhece o aluno com a síndrome X, transtorno Y, etc., são aqueles professores que foram treinados para isso e que estão nessas escolas especiais, a paz, etc. Né? Então eu era contra, só que depois é que eu percebi uma coisa muito importante, né? É que o aluno com uma síndrome, com um transtorno, tá? Com qualquer dificuldade de aprendizagem muito forte dessa, se ele está ao lado só de alunos, de colegas iguais a ele, que têm os mesmos problemas que ele, tá? Como é que ele vai se estimular a melhorar? Porque ele está vendo do lado dele todos os colegas iguaizinhos a ele, com os mesmos problemas. Então, para ele, aquilo é normal. Aquela situação é normal. Então, ele vai ficar naquela situação e não vai ter estímulo cerebral nenhum para corrigir as suas síndromes, os seus sintomas, etc. Então, realmente, a inclusão escolar, ou seja, você colocar esse aluno junto com alunos que não têm nenhuma síndrome do transtorno, é realmente muito positivo. A ideia é fantástica, a ideia é positiva. Por quê? Lembrem-se daquela história do desenvolvimento humano, né? Quando o ser humano, inicialmente, no estudo antropológico, nos estudos antropológicos, você tem aquele sentimento da alteridade. O que é a alteridade? É quando você vê o outro. Quando você vê o outro, né, é que você começa a conhecer você mesmo. Então, é por meio da alteridade, ou seja, da identificação do outro, que nós começamos a identificar a nós mesmos, criamos a nossa identidade. Primeiro a alteridade, depois a identidade. Pois bem, se a alteridade se dá com um cara igualzinho a nós, com mesmos sintomas, mesmos defeitos, nós não vamos imitar quem? Aquilo que nós vamos imitar. Veja o Enigma de Caspar Hauser, aquele filme. Nesse filme Enigma de Caspar Hauser, aquele rapaz que foi criado sem contato com o mundo exterior, ele não tinha quem imitar, não tinha ninguém ali. Então ele não era um ser humano. Ele não tinha condição de ser humano. A única coisa que aparecia lá era um rato.
Tá? Os meninos lobo da Índia, mesma coisa. Eles eram lobos, porque a alteridade, o que eles viam em termos de alteridade era lobo. Então, eles criaram a identidade lobo. Então, quando nós pegamos esse aluno, que é um autista severo, digamos, um síndrome de Down, qualquer sintoma, qualquer síndrome dessa, transtorno, etc., e colocamos numa sala em que a maioria dos alunos não tem nenhuma síndrome, nenhum transtorno, ele, ao olhar para aqueles alunos, ele vai alteridade e identidade. Então, ele vai começar a procurar imitar o aluno dito normal. Então, vai ser muito mais rápido, muito mais estimulante a redução dos seus sintomas. Porque o cérebro vai tentar imitar, mesmo que, por exemplo, no autista, uma grande parte das crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles não têm os neurônios espelho funcionando corretamente. Para nós imitarmos, nós precisamos dos neurônios espelho funcionando corretamente. Então, muitas crianças com transtorno de espectro autista não têm esse neurônio espelho. Não tem esse funcionando corretamente. Por quê? Porque o defeito no autista, que já está identificado, um dos defeitos mais evidentes, é que os seus neurônios, as antenas dos neurônios receptoras, que chamam-se dendritos, e as antenas transmissoras, que chamam-se axônios, elas não têm tanta ramificação como na criança que não tem o transtorno do espectro autista. Tem muito menos ramificação. Ramificação significa antena. Antena significa comunicação. Então, por isso que muitas redes neurais no autista não se comunicam corretamente. E grande parte dessas redes neurais que não se comunicam corretamente são dos neurônios chamados neurônio espelho, que é aquilo que faz a gente conseguir imitar o outro. Pois bem, mas não funciona corretamente. Mas com estímulo vai desenvolver, como tudo desenvolve com estímulo e autoestima elevada. Então, esse aluno numa sala de aula com outros alunos não, sem síndrome, sem transtorno, ele vai tentar imitar os normais, ditos normais, né? E vai melhorar. Lógico que vai. Bom, então a ideia foi excelente. Só que não contaram para os russos, ou seja, no caso, não contaram para os professores o que eles tinham que fazer. Fizeram a lei, tá? A partir de agora, para que os alunos especiais se desenvolvam corretamente, nós vamos fazer educação inclusiva. Em cada sala, com 25 alunos, nós vamos botar 3 alunos com síndrome de Down, autismo, etc., porque aí eles vão se desenvolver melhor. Vão sim. Como? Ninguém disse como. Então, colocou-se uma lei que realmente é ótima, excelente, tem fundamento, o objetivo é espetacular, realmente tem fundamento, mas ninguém explicou para os professores o que fazer. Aí o professor recebe 3 alunos em sala de aula e ele vai dar a aula dele e como ele está engessado no livro do 8º ano, ele vai olhar lá o livro do 8º ano, não vai dar aquela aula e aquele aluno lá não está entendendo nada que ele está falando. E o professor não sabe o que fazer com ele, aí deixa ele no cantinho lá, quieto, se ele for quieto. Né? Se ele não for quieto, tem que botar alguém para tomar conta, segurar, manter ele quieto, etc. E se ele for quieto, ótimo, não está trabalhando. Eu deixo ele ficar no cantinho da minha sala, porque ele não sabe o que fazer, ninguém falou para ele o que ele tem que fazer. Aí chega uma pessoa como eu, numa escola dessas, e diz o que a lei diz. Eu não digo nada que a lei não diz. É o professor da sala de aula comum que é o responsável pela aprendizagem de todos os seus alunos, inclusive daqueles 3 ali que estão no cantinho. Aí o professor chega para mim e diz, mas como? Bom, quando ele chega para mim e diz, mas como, por acaso, eu levei um tempão para desenvolver uma metodologia que isso é permitido, que isso é possível. Mas isso foi um trabalho que nós fizemos no IUB. Mas quem ensinou isso? Ninguém ensinou, ninguém disse como fazer, ninguém disse que metodologia usar para que isso seja possível. Só disse, faça. E ninguém está fazendo, porque ninguém sabe como fazer. Então, no nosso caso, nós saímos correndo atrás porque nós não ficamos engessados numa metodologia antiquada que é da aula expositiva o tempo todo. Então, nós fomos buscar. Mas eu não culpo nenhum professor que diga que não sabe porque não aprendeu mesmo.
Eu apenas acho que nós deveremos, como professores, passar a descobrir que nós temos capacidade de ser criativos. Então, nós precisamos realmente desenvolver a nossa criatividade para descobrir como eu vou garantir a aprendizagem daquele aluno dentro da minha sala de aula e, ao mesmo tempo, não atrapalhar os outros alunos da minha sala, que estão acompanhando, ou pelo menos eu acho que estão acompanhando o nível do ensino que eu estou tendo. Então, o outro desafio é esse, ou seja, primeiro, a Lei Brasileira de Inclusão determinou uma coisa, os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura não ensinaram o que fazer e simplesmente colocaram o aluno lá e disseram, olha, como está nas leis, né? Nós vamos criar aí uma coisa para facilitar para vocês. Vai ter um tal do atendimento educacional especializado, em que vai ter psicopedagogo, fonoaudiólogo, um monte de profissional especializado, como tem nas escolas especiais. Mas não é para ensinar o aluno, não. Esse AEE é para desenvolver as capacidades cognitivas do aluno, ou seja, capacidade de aprendizagem, desenvolver capacidade dele aprender, mas não é para ensinar ele. Quem vai ensinar é o professor da sala de aula comum. Tá? Pronto, então a turma do AEE, ótimo, toda desenvolvida, ele já sabe o que fazer. E também o pessoal do AEE sabe perfeitamente que não é no AEE que vai ser ensinada as matérias para o aluno desenvolver a sua intelectualidade, as suas habilidades, as suas competências. Não. As habilidades, a intelectualidade, a competência na sala de aula comum. No AEE é o desenvolvimento da capacidade cognitiva, capacidade de aprender. Então, o AEE desenvolve a capacidade de aprender, os profissionais de AEE se comunicam com o professor da sala de aula comum e dizem, ó, esse aluno, para aprender, ele é só auditivo, ele é só visual, ele precisa de cores, ele precisa de brincadeira nesse sentido, o raciocínio dele é associativo só, o raciocínio dele é só lógico, ele não consegue raciocinar dessa forma, só dessa, ele não consegue abstrair. Então, passa as características de aprendizagem do aluno para que o professor da sala de aula comum prepare a sua aula de forma que aquele aluno possa aprender todos os dias da onde ele sabe para mais além. Ele está fazendo isso? Não. Porque ele pode até ter esse papo com o pessoal do AEE, mas a partir do momento que ele sabe, sim, aí ele vai perguntar, aí, o que eu faço? Eu quero um professor assistente para fazer isso, porque senão eu não posso dar aula para os outros alunos. E a Lei Brasileira de foi um profissional de apoio escolar, que é um profissional para levar a criança que não pode ir ao banheiro sozinha, higiene, etc. Mas não é para dar aula. Para dar aula é o professor da sala de aula comum. Então, o que nós temos hoje, além dos desafios anteriores que eu falei todo, o que nós temos hoje de desafio importante na inclusão? Nós temos um professor de sala de aula comum, digamos, com 25 alunos no nível de uma determinada série, e 3 alunos no nível completamente diferente, e ele tem que dar conta de todos eles. Aí chega o pessoal de AEE e diz como esses 3 alunos podem aprender, ele ouve por um ouvido e sai pelo outro, porque ele não sabe o que vai fazer. Então, gente, isso é um grande desafio. Tá? O que a gente vai fazer, então? Bom, nesse ponto é que eu peço aos professores para acabarem com esse engessamento. Por quê? Uma coisa é o erro. Um erro gravíssimo de não preparar os professores para isso. É erro. Mas o erro aconteceu. E já que houve esse erro, nós vamos deixar as crianças se prejudicarem? Esse é o problema. O erro houve. Mas como é que nós vamos eliminar esse erro? Vamos parar? Fazer greve? Ficar todo mundo parado até que o governo refaça os cursos de pedagogia e faça o curso de pedagogia como medicina, com residência, que é o certo, é isso. Pedagogia com residência, licenciatura com residência, porque não tem nada. Não sei se vocês sabem, vocês, todos os que me seguem, sabem, mas tem alguma profissão mais importante do que a de professor? Será que tem? Eu não conheço. Não conheço nenhuma profissão que seja mais importante do que a de professor.
Porque é pelo professor que passam todas as profissões. Ou deveriam passar, porque tem gente que nem passa pela escola, porque aí é um problema social. Mas é pelo professor que passa. Então, a profissão mais importante é essa. Então, como é que ela pode ser tão mal preparada? Como é que pode não ter residência, como tinha no magistério, uma situação semelhante? Como? Como é que a pessoa vai ter a prática? O que o médico tem e nós não temos? Então, esse é um detalhe, é um erro gravíssimo. E acontece o que está acontecendo. O professor está perdido numa sala de aula. Ele não sabe o que fazer. Tá? Então, não vamos parar por causa disso. Vamos, então, desenvolver alguma coisa que corrija esses erros. Tá? Então, por isso é que nós estamos, por meio do IUP, né, o que nós fizemos? Nós saímos, já que houve o erro, vamos tentar corrigir. Então, temos dois caminhos a corrigir. O caminho da sala de aula imediato e o caminho do apoio à sala de aula, que é o das editoras dos livros texto, dos modos e dos livros. E o terceiro item, que é a exigência da alteração dos cursos de pedagogia e licenciatura. Então, são três caminhos. Tem que ser alterado os cursos de pedagogia e os cursos de licenciatura. O outro, tem que haver uma modificação completa nos livros e nos módulos distribuídos em sala de aula. E terceiro, os professores, coitados, têm que mudar a sua metodologia em sala de aula. Eu comecei pela metodologia. Agora eu vou solicitar uma conversa com algumas editoras para apresentar a proposta do livro-texto, ou seja, dos módulos, principalmente módulo, que é mais fácil. Módulo adaptável. Tá? Módulo por temas e adaptável. E quanto à legislação, é a exigência da mudança dos cursos de pedagogia e licenciatura para cursos com residência. E com tudo isso sendo ensinado lá, as metodologias próprias de uma sala de aula inclusiva. A nossa metodologia, a que nós acabamos desenvolvendo, chama-se Dinâmica Grupal com Sala de Aula Invertida, ou Dinâmica Grupal com Escola Invertida. Não é aquela sala de aula invertida exclusivamente como da Finlândia e que quiserem implantar em alguns lugares, não, porque isso não funciona. Tá? A sala de aula invertida ela é uma consequência da dinâmica grupal. E ela sutilmente, os alunos vão se convencendo ao processo de sala de aula invertida. Não é por decreto. Por decreto não funciona. Muitos colégios quiseram colocar por decreto, mas não funciona. Então, a dinâmica grupal como sala de aula invertida foi uma metodologia que nós desenvolvemos. Essa, realmente, é fantástica. Ela funciona, porque ela faz com que a sala de aula seja fácil de garantir a aprendizagem de todos os alunos nos diferentes níveis que eles estão. Né? Agora, precisa que todo mundo aprenda isso. Nós, no IUP, sozinho, não podemos, embora nós estejamos fazendo, né? Esse ano nós estamos fazendo, nós já fizemos já demos aula de metodologia, temos um vídeo aqui sobre isso, temos artigos sobre isso, já fizemos cursos sobre isso em lugares, em várias palestras, em várias cidades, do Rio Grande do Sul até o Pará, e agora nós estamos de novo fazendo por meio de curso. Fizemos várias palestras e seminários, agora fazendo curso. Então, nós fizemos uma sequência de 3 cursos. O primeiro foi autismo, que a gente começou em Brumado, na Bahia, depois fomos para Passo Fundo, depois fomos para Itaberaba, agora vamos para diversas cidades, eu vou mostrar daqui a pouco. Depois, deficiência intelectual, para todo mundo entender o que são as deficiências principais, os que são as síndromes e transtornos principais. E o terceiro curso, que é o principal de todos, metodologias educacionais inclusivas, para que todo mundo tenha pelo menos a metodologia do IUP na mão. Então, essa metodologia nossa não é marca registrada, não, ninguém tem que pagar nada para usar, não. A nossa metodologia é para todo mundo usar mesmo, porque quanto mais gente estiver aprendendo a raciocinar, sendo direcionado para as suas habilidades, ser autônomo, tá, e ser socializado, melhor. Para nós termos uma sociedade melhor. Então, tomara que todo mundo copie. Quem quiser copiar, copie à vontade.
Tá? A gente está aqui para ensinar quem quiser o tempo todo. Mas precisamos que os professores assumam que tem criatividade para criar também alguma coisa. Não precisa usar a nossa, não. A nossa pode usar à vontade. Mas pode criar coisa diferente também, porque cada um de nós tem uma tendência diferente, um estilo de aula diferente. Tá? Mas pega essa metodologia nossa, testa, experimenta, mas experimenta mesmo, não é aquele negócio de, isso não funciona, que nem os sabotadores que existem em todos os lugares, né? Isso que você está falando é teoria, na prática não funciona. Eu estou falando não é teoria, é prática. Eu uso em sala de aula, então isso é prática. E vários professores estão usando no Rio Grande do Sul, estão usando na Bahia, estão usando em vários estados, Minas Gerais, estão usando tudo lá, e no Pará também, e até o estado do Pará. Então é só, primeiro, usar, aprender, colocar em prática, tirar dúvida. Dúvida é fácil. Já que essa metodologia é do IUP, é só entrar em contato com a gente. Entre em contato. Estou com dúvida, meus professores não estão entendendo nada. Abre um canal nesse Skype da vida, abre um Skype desse e vamos bater um papo com os professores sobre isso, tirar dúvida. É só marcar um horário, a gente faz isso. Então é isso que nós precisamos fazer para que todo mundo, pelo menos, teste essa metodologia. E ao testar, uma vez testando essa metodologia, lógico que cada um de vocês vai descobrir uma forma de melhorar ela ou de modificar. Vai descobrir erros nela e me diz, Roberto, essa metodologia sua não funciona na minha escola por causa disso. Então vamos mudar as coisas. Mas o que a gente não pode é ficar engessado. Da maneira que nós estamos engessados hoje, ninguém aprende nada. E o pior, os alunos de inclusão, eles estão sendo excluídos dentro de uma sala de aula de inclusão, porque ninguém sabe o que fazer com ele. Então, gente, como eu falei, nós temos vários caminhos a tomar. Primeiro, mudar os cursos de pedagogia e os cursos de licenciatura para que eles tenham residência. Tem que ter residência. Além de ter residência, tem que ter um ensino completo de metodologias inclusivas, de verdade, testada, para a gente garantir que está funcionando. Segundo lugar, são os livros, textos, os módulos que têm que ser adaptáveis. Eu vou dizer como, vou dizer logo o que é. E o terceiro lugar é o professor adotar uma metodologia dentro de sala de aula que seja inclusiva. Tá? E usa do IUP à vontade, entre em contato comigo, a gente explica de novo. O que é o das editoras? Das editoras é o seguinte, os livros, textos, são completamente diferentes, o do 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, primeiro do ensino médio, segundo, terceiro do ensino médio, tudo diferente, né? Um diferente do outro. Por quê? Porque cada série dessa tem um conteúdo diferente, um monte de conteúdo que não acaba mais. E, aliás, a gente é viciado em conteúdo, que não serve para nada. Conteúdo, como eu falei, não serve para nada. O que serve é preparar o aluno para saber buscar conteúdo na internet e saber quais são as fontes confiáveis. Até eu soube agora em Seabra, que eu estava em Itaberaba no final de semana, dando aquele curso de autismo, e depois eu estava em Seabra, né? E hoje mesmo eu estava em Seabra, de manhã, desde domingo. E eu soube que o IFBA, deve ser todos os IFBAs, né? Tiraram a redação do concurso deles. Gente, ao tirar a redação, nós estamos claramente dizendo, não precisamos de ninguém que saiba criar nada. Queremos apenas papagaio repetidor de conteúdo. Então agora, para entrar no IFBA da vida, basta ser papagaio repetidor de conteúdo. Tá? Não precisa ser criativo. Então eu fiquei chateado porque um dos melhores colégios lá de Seabra, que é o Colégio Municipal Alvina Rocha, que tem uma preparação fantástica dos alunos em termos de produção de texto, etc. Eles são maravilhosos, os alunos lá são fantásticos nesse ponto, por causa da equipe que tem, não é só o Alvina, mas o Alvina é um dos melhores de lá. E agora, os alunos estão muito bem preparados, mas quem não está preparado vai passar no IFBA e talvez até tome a vaga de alguns deles. Por quê? Aqueles alunos que decoraram os conteúdos vão se dar muito bem no IFBA e que não têm capacidade criativa nenhuma.
Então, os caras não têm capacidade, não têm como se desenvolver bem, vão ser meros papagaios, que futuramente vão se dar mal nas empresas, e aqueles que vão se dar bem, que estão bem preparados, que têm conteúdo, que têm criatividade, que sabem produzir um texto, ler, interpretar, etc., não tem como provar isso, porque não vai ter mais isso na prova desse ano. Absolutamente ridículo. Ou seja, estamos no caminho inverso do que nós queremos. Então, em vez de nós exigirmos que as pessoas fiquem mais bem preparadas, estamos promovendo aqueles que estão mais mal preparados. A gente já sabe por quê, né? Aliás, eu não posso dizer isso claramente, mas a gente já sabe a razão disso, nem preciso dizer. Senão a Irani sobe aqui e diz para eu não falar isso que vão perseguir a gente. Mas todo mundo sabe o que eu ia falar. Então, gente, olhe só que coisa, que desafio mais danado. Bom, agora vamos então para a coluna do meio, ou seja, mudar os cursos de pedagogia de licenciatura, os professores adotarem a metodologia, e o do meio, as editoras criarem um módulo adaptável. Como é que é isso? Bom, o módulo, digamos, 8º ano, que eu vivo falando 8º ano. 8º ano. Está lá o módulo, aí capítulo 1 de geografia, está lá um tema. Capítulo 1 de matemática, está lá um tema. O ideal para que o módulo seja adaptável é que cada capítulo de cada matéria tenha um tema comum, esse tema. E, a depender do estudo das editoras, esse tema pode ser o tema de história, geografia, matemática, português, etc. O tema ser o mesmo, trabalhado em história, em geografia, etc., que seria o ideal. Então, naquelas 2 semanas de um determinado ano letivo, todos os professores estão trabalhando aquele tema, o de história, geografia, matemática, ciência, etc. Aí um tema que entra em todos esses aspectos. Com esse tema, o que vai facilitar? O tema está trabalhando matemática no nível 8º ano. Mas o módulo, de alguma maneira, ele pode ser adaptável para aquele mesmo tema em matemática ser trabalhado no nível do 1º ano, embora o módulo seja o 8º ano. Então, é o módulo do 8º ano, em que se você tem um aluno nível de alfabetização, nível 2º ano, nível 3º ano, você apenas substitui os textos, os exercícios, os questionamentos, substitui pelo nível do ano que tem aluno de inclusão ali. Como a maioria das editoras hoje tem o processo online, então o módulo fica fácil de fazer. Você faz o módulo, e o módulo dos alunos especiais é o mesmo módulo, só que aquelas páginas vão ser substituídas por uma página que vem impressa da internet, do sistema, com a mesma figura, mesmo colorido, mesmo tema, mesmo tudo, mas com as questões, os textos, tudo no nível que a criança entenda. Então, isso é um trabalho que depende apenas das editoras quererem fazer. Porque aí, por enquanto não tem isso, é o professor que tem que fazer isso. Como é que o professor vai fazer? Vários professores já estão fazendo. Tá? Por exemplo, tem uma professora numa escola multisseriada, Mato Grosso do Sul, que ela está fazendo isso. Ou seja, tem um trabalho danado, mas ela faz isso. Ela pega o livro, tira as páginas e coloca páginas impressas no nível de cada aluno que ela tem na sala de aula. Tá? Para dar aula sobre o mesmo tema. Porque aí o que acontece? A aula é sobre o mesmo tema. Aí o aluno chega em casa, o pai perguntou, o que você aprendeu? Eu aprendi sistema solar. E o que o fulano, seu colega, aprendeu? Sistema solar. E o que o outro colega aprendeu? Não, todo mundo na sala, nós aprendemos sistema solar. Ué, mas não tem um que está no nível do 1º ano do ensino médio, outro está no 7º, né? Tem, mas nós todos estamos aprendendo a mesma coisa, sistema solar, lógico. Um foi fazer cálculos, o outro foi desenhar, foi pintar os planetas, o outro foi medir reguinha, não sei o quê, foi fazer desenho. Então, o outro foi colocar o nome dos planetas, estrelas, não sei o quê, cada um no seu nível, certo? Dever de casa, cada um no seu nível. Avaliações, testes, provas, cada uma no seu nível. Então, isso, as editoras
se comprometendo a fazer isso, lógico que vai facilitar bastante o trabalho do professor e vai diminuir o erro gravíssimo de não existir uma preparação pedagógica ou de licenciatura e uma residência para esses professores, como era o magistério antigamente. Então, esse detalhe é super importante. Vamos ver, acabei de chegar, né, dessa viagem, e já vou entrar em contato com algumas para ver quem se habilita a pelo menos estudar essa proposta de módulo adaptável para facilitar a vida do professor. Tá? A outra parte não depende de nós, a parte dos cursos de pedagogia, licenciatura, etc. Tá? Depende das faculdades não serem apenas comerciais, das faculdades poderem adaptar os seus currículos de maneira em que os futuros professores tenham uma formação completa, com tudo isso de realidade, etc. Tá? Agora, vamos ao professor agora. Então, sobrou para nós. Já que a editora, a gente ainda está tentando ver se elas se adaptam. Já que os cursos de pedagogia e licenciatura, os professores atuais já passaram por eles, será para a futura geração. E o professor agora, que pegou a batata quente na mão, está com a sua sala de aula, não sabe o que vai fazer. É por isso que nós desenvolvemos essa metodologia. Essa metodologia foi baseada na escola multisseriada da Suíça, na escola multisseriada dessa professora de Mato Grosso do Sul e na teoria dos grupos operativos de Pichon-Rivière. Então, e o cone invertido também. Ou seja, com esses três exemplos, porque o resto que me disseram, tem uma metodologia fantástica ali, aqui, ali, não tinha nada em lugar nenhum, nada funcionava. Porque a primeira coisa que eu fazia é o seguinte, olhar a metodologia e dizia, ela tem que garantir três aspectos. Para a metodologia dar certo, para ser uma metodologia de responsabilidade, tem que garantir três aspectos. Primeiro, todos os meus alunos sabem, tem que garantir a aprendizagem real de todos os alunos da turma, todos. Inclusive daqueles dois que estão ali no fundo, que não é para estar. Tá? Tem que garantir a aprendizagem de todos os alunos da turma, em todos os níveis que eles tiverem. E todos os dias, inclusive. Todos os dias eles têm que ter alguma aprendizagem a partir, lembro sempre, a partir do ponto que eles sabem. Segundo, essa metodologia tem que estar estimulando o aluno a sua autonomia. Então, garantir a aprendizagem, estimular a autonomia. Isso significa elevar a autoestima, descobrir habilidades, competências para a autonomia. Todos, inclusive o autista severo, inclusive o síndrome de Down. E, em terceiro lugar, tem que promover a socialização. Então, se uma metodologia que nós estamos desenvolvendo, ou que nos foi dada de presente, tá? Não está garantindo esses três aspectos, pode jogar fora. Ela não funciona. Ela não serve para nós. Então, esse detalhe é muito importante. Vamos criar até por absurdo, mas vamos ver se estão garantindo esses três aspectos. Garantindo a aprendizagem, estimulando a autonomia, tá? E promovendo a socialização. Se tiver com esses três, aí podemos colocar essa metodologia em jogo. A metodologia que nós desenvolvemos, então, é dinâmica grupal com escola invertida, sala de aula invertida. Então, essa que nós temos vídeos, artigos, etc., é o que nós estamos ensinando em todo lugar, tá? Para que todo mundo saiba fazer. Dúvidas? Existem várias, mas é só entrar em contato, a gente vai e tira dúvida. Vamos para a sala de aula mesmo, vamos ver na prática, tudo isso, para que isso funcione brilhantemente. Existem vários aspectos diferentes para que a educação seja responsável. Tá? Isso que nós estamos comentando aqui com esses três desafios bravos. Né? Agora, outros desafios que existem, que é bom até a gente já comentar sobre eles, são, primeiro, prova. Nós fizemos um videozinho rápido de 6 minutos, 7 minutos, fazendo a comparação entre prova marcada e prova de surpresa. Então, vamos analisar sempre, quando a gente fizer semana de prova, vamos analisar se semana de prova é uma coisa inteligente ou uma coisa burra. O meu modo de entender serve para nada, é uma coisa burra. Né? Muito prático para quem quer facilidade de botar as notas no boletim,
quem está preocupado com nota, né? Para quem está preocupado em aprendizagem, semana de prova não serve para nada. Quem está preocupado apenas em nota, para cumprir uma norma qualquer, semana de prova serve, sim. Porque todo mundo tira 9, 8, 7, etc. Fantástico. Mas ninguém aprende nada. E ninguém aprende nada mesmo. Só quem acerta uma prova de surpresa é quem realmente já aprendeu. Agora, numa prova marcada, todo mundo acerta. Quem aprendeu e quem e apenas decorou. Então, esse comentário nós já fizemos no artigo, tem um vídeo no canal do YouTube mostrando essa comparação. Então, esse é outro detalhezinho importante na nossa educação. A prova marcada versus prova de surpresa. Outro detalhe, que é um desafio brabo também na nossa educação. Alunos versus notas. Nós, no IUP, por exemplo, nós não deixamos os alunos saberem as notas. A única coisa que os alunos sabem é o que eles precisam refazer nas provas, nos testes, nas avaliações, porque eles não acertaram ainda. Então, ele faz uma prova, aqui ele recebe a prova de volta para ele agora resolver em casa. Primeiro ele resolveu no colégio. Aí, como ele resolveu no colégio, nós podemos mensurar como foi o nível de aprendizagem dele. Primeiro, porque essa prova foi de surpresa. Aí nós mensuramos. Esse tirou 3, o nível de aprendizagem dele está horrível. Esse tirou 10, está ótimo. Esse tirou 8, está muito bom, mas precisa ainda aprender algumas coisas que ele errou. Então, as provas todas são devolvidas para todos os alunos, sem dizer nota nenhuma, apenas dizendo o que ele precisa refazer, para ele agora, em casa, refazer aquelas questões que ele errou, que ele não conseguiu acertar, devolver ao professor, tirar dúvida com o professor, e com isso o que acontece? Ele está preocupado apenas com assunto que ele não havia aprendido. Ele não tem como se preocupar mais com nota. Então, ele está preocupado com o assunto, ele vai aprender o assunto e vai garantir na sua memória consolidada todo o conhecimento que nós queremos que ele tenha para o desenvolvimento futuro dele. Agora, vai dar a nota para o aluno. Então, não fez a prova, aí você corrigiu, aí deu lá, digamos que a nossa média seja 6, no IUP é 7, mas digamos que seja 6. Aí o aluno tirou 5. Aí ele pergunta, quanto eu tirei? 5? Ele vai querer saber da prova? Ele vai querer saber qual é o assunto que ele errou? Não. Ele não vai querer saber o que ele errou. Ele vai apenas fazer de tudo para na próxima prova ele tirar 7 para compensar os 5 e ficar na média 6. Então a única preocupação dele vai ser tirar uma nota que compense a nota anterior para ter a média e passar. O assunto daquela prova anterior, ele não quer nem saber mais, não precisa saber, ele vai esquecer, ele já eliminou aquilo. Agora ele só tem que preocupar com a próxima nota. Então é por isso que a diferença entre nota e assunto. Então a única maneira de nós evitarmos isso é o aluno não ter nota. A nota é para os professores verificarem quais são os alunos que não estão ainda garantindo a aprendizagem para garantir a aprendizagem deles. É só para isso. Agora, não é para isso que a avaliação está sendo feita. A avaliação está sendo excludente. Está sendo a nota para a nota ser excludente. Excluir o aluno repetir ano, aquela coisa toda. Então, esse é um outro detalhe super importante nesses desafios da educação. Tá? Isso nós temos que discutir bastante. Agora, é bom refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Pode ter certeza. Os alunos que estudam para aprender, para eles não faz diferença se tem nota, se não tem nota. Para eles não faz diferença se a prova é marcada, se não é marcada. Mas são poucos alunos assim. Grande parte dos alunos está preocupada apenas em passar de ano. Só em passar de ano. Uns nem isso estão preocupados. Né? Então, quando a prova está marcada, é ótimo. Como tem aluno meu que falou esse ano no IUP, né? Eu não estou gostando desse colégio, quero sair desse colégio. Por que você quer sair? Porque aqui tem que estudar. No outro eu só precisava decorar. Você não estava? Né? Não, porque eu sabia quando era a prova, eu estudava na véspera e tirava nota boa. Mas se a prova fosse depois, você continuava tirando nota boa? Não, eu sabia para aquele dia. Eu estudava para aquele dia, depois não. Eu só estudava para tirar aquela nota. Então você nunca aprendeu. Ah, precisa? Seja, é incrível, né? Então, o pior é que os alunos ficam viciados nisso
e acham errado você não dar uma nota dele porque ele decorou e conseguiu tirar aquela nota. Gente, o que nós precisamos é mudar essa realidade do Brasil, que é o pior país do mundo em aprendizagem. Eu vivo dizendo isso. Então, se nós não mudarmos a educação, já era. Nós vamos continuar olhando para as pessoas que estão aí, né, nos altos cargos, e vendo que barbaridade. Além de mal preparados em tudo, ainda com péssimo caráter, que é outra coisa. Se nós fazemos um modelo de ensino dessa forma, sobra tempo, e vocês vão ver, a metodologia nossa faz sobrar tempo. Sobra tempo para você criar uma cultura do caráter, que é a coisa mais importante que existe dentro de uma educação. É a cultura do caráter, capacidade de questionamento fundamentado, tudo isso a gente precisa. Capacidade criativa para mudar alguma coisa, capacidade inventiva, capacidade descobridora, tá? Capacidade de mudar, de criar coisas novas. Isso que a gente precisa. Então é muito importante nós termos. Nesse nosso programa de hoje, a minha ideia é apenas mostrar os desafios e algumas soluções. Algumas soluções não cabem aos professores, algumas soluções não cabem às famílias, mas pelo menos nós precisamos saber que essas soluções existem. Tá? Saiu a câmera. Sim, é que a câmera saiu de circulação de repente, mas voltou. Então, gente, a ideia é essa. Ou seja, nós precisamos estar observando esses desafios, essas dificuldades, para poder mudar alguma coisa. Então, deixa eu observar se eu esqueci de alguma coisa, não, de eu ver. Não, é exatamente isso. O que nós precisamos agora é, além das metodologias, nós irmos, então, propor às editoras essa mudança nos seus módulos, de maneira que eles sejam módulos adaptáveis e facilite a vida do professor. Porque nós, professores, podemos fazer essa adaptação. Aliás, a nossa obrigação hoje é fazer a adaptação, mas se as editoras puderem fazer essa parte, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Isso não tem nem dúvida. Tá? Então, acredito que esses sejam os maiores desafios. E os outros é como nós podemos entender esse aluno especial que está na nossa sala de aula. Então, voltando à história da pedagogia e da licenciatura, lógico que como professor, como pelo professor passam todas as pessoas, devem passar, né, que vão para todas as profissões, e agora passam todas as pessoas com todos os tipos de dificuldades de aprendizagem, também tem que ser dado nos cursos de licenciatura e nos cursos de pedagogia essas características, para que ele não leve um susto. O que é o autismo? Gente, um curso, algumas horas aula, em que fale as características principais do autista e como trabalhar com ele. O que é o deficiente intelectual, para que a pessoa não ache que o deficiente intelectual, que, por exemplo, o deficiente intelectual, tem muitos deficientes intelectuais que são pela metade. Não é deficiente totalmente. Apenas ele tem uma deficiência maior na elaboração da fala. Então, com isso, ele tem uma intelectualidade superior à que nós estamos imaginando, mas como ele não consegue comandar a fala com facilidade, a impressão que dá é que ele é muito pior do que na realidade ele é. Então, nós deixamos de desenvolvê-lo corretamente por não termos paciência de aguardar e tentar entender a elaboração daquele pensamento, daquela fala, daquela pessoa que tem a deficiência intelectual. Então, é outra coisa que tem que se aprender. Então, são todas as síndromes, todos os transtornos, dislexia e descalculia, que está sendo abandonado, desprezado. Então, uma pessoa disléxica, óbvio que tem que fazer uma série de exercícios com muita ludicidade para que esses sintomas sejam reduzidos e ela possa realmente sobreviver nesse mundo, tá, em que não aceita o disléxico, não aceita o descalcúlico, ignora, exclui o cara. Peraí, gente, vamos com calma. A dislexia, tem até aquele filme como Estrelas do Céu, uma coisa dessa assim, do indiano, né?
que mostra uma evolução fantástica do menino disléxico. Nós já tivemos, no IUP mesmo, disléxico e descalcúlico evoluindo bastante. Então, a evolução precisa de quê? Paciência, perseverança, dedicação. E todos os professores em geral, precisam realmente ter em mente que tudo o que eles precisam fazer, tudo, ficará muito mais facilitado se ele desenvolver uma coisa fundamental dentro dele mesmo e em relação ao seu aluno, que todos os meus alunos sabem: amor é a única coisa que ele tem que fazer. Desenvolver aquele sentimento de amor por ele mesmo para poder compartilhar isso com seus alunos, poder gostar, desenvolver o gostar de cada aluno. Se o professor não gostar de cada aluno, ele pode ter todas as teorias do mundo que ele não vai conseguir alcançar esse aluno nunca. Então, alunos indisciplinados, eles são indisciplinados por quê? Porque eles estão tentando extravasar uma revolta que vem de casa. Então, você pode reparar que todos esses alunos indisciplinados, agressivos, etc., eles estão tentando mostrar alguma coisa ruim para serem vistos, que eles às vezes são ignorados, ou são abusados, sofrem abusos físicos, abusos mesmo psicológicos, etc., em casa, e eles têm que extravasar isso. Então, para que isso seja superado, o único jeito, não conheço outro jeito, é o professor se resolver, estar bem resolvido, fundamental, e desenvolver a capacidade de gostar de todos os seus alunos. Não é aquele aluno bonitinho que faz os deveres, não. Todos os seus alunos. Com isso, ele vai ter criatividade, ele vai ter inventividade, ele vai descobrir estratégias, ele vai conseguir criar até metodologias para aquela sala de aula que ele tem ali, que tem características especiais, etc. Então, eu sugiro a todos os professores que façam o seguinte: assistam aos vídeos nossos do canal do YouTube sobre a metodologia de dinâmica grupal para a escola invertida, e qualquer dúvida, entre em contato. Se quiser, se for de uma cidade distante, etc., quiser juntar todos os professores para tirar alguma dúvida sobre esses vídeos, combina com a gente entra no Skype e faz como eu tenho feito várias vezes já fiz isso, para a gente tirar dúvida. E se precisar mesmo de um curso completo disso, aí entre em contato com a gente marca, a gente vai. Nós estamos indo a todas as cidades do Brasil. Todas não. Nós estamos indo a muitas cidades em todos os estados do Brasil. Então é só entrar em contato. Em cada cidade dessa, nós estamos tendo um representante. Então eu acredito que na próxima quarta-feira nós já vamos poder dizer, inclusive, os nossos representantes quais são, que nós já temos diversos em diversas cidades, e precisamos de representantes em algumas outras cidades que ninguém se apareceu ainda. Uma, por exemplo, Campos dos Goytacazes, no estado do Rio. Se tiver alguém de lá que se interesse por isso, entre em contato, que interessa a gente para lá. Juazeiro ou Petrolina, Juazeiro na Bahia ou Petrolina em Pernambuco, tanto faz Juazeiro como Petrolina, porque dá no mesmo, uma perto do outro. Aracaju, essas três, por exemplo, não tem ninguém em vista ainda. Tá? E outras cidades que queiram, também entrem em contato com a gente, para que a gente possa dizer, Andaraí. Erivaldo está falando sobre Andaraí. Entre em contato, Erivaldo, para ver se a gente organiza em Andaraí uma representação do IUP para esses cursos de formação todo, para que fique mais fácil nós enfrentarmos esses desafios. Tá? O IUP está pronto para passar todos esses cursos, essa formação toda, atualizar, e a gente faz uma coisa frequente, inclusive, a cada 3 meses um curso diferente, ou um seminário, para que a educação dê um passo adiante mesmo, certo? Então, basta entrar em contato, Andaraí, Campos dos Goytacazes, Juazeiro, Petrolina, Aracaju, todos vocês que entrarem em contato com a gente, vejam para que a gente possa ter alguém aí, tá? Deixa eu ver aqui quem falou de
Itaberaba. Não, tá aqui. Bom, é isso então. Então, gente, entre em contato para trazer algumas outras dúvidas, questionamentos, sugestão de temas, etc. E nós, na próxima quarta-feira, vamos então discutir. De hoje até quarta-feira, qualquer tema importante que vocês queiram, mandem para a gente gravar um vídeo rápido, exclusivo sobre aquele tema, um vídeo de 7, 8, 9, 10 minutos, e depois a gente discute no programa sobre o próprio vídeo que a gente fez. E, como eu falei, quer discutir com os professores, reúne todo mundo numa sala, marca um horário, põe o Skype lá e vamos conversar sobre o assunto. O importante é não deixar passar, não deixar as dúvidas aumentarem, não ficar esperando ao milagre acontecer, vamos fazer nós mesmos esses milagres para que a gente garanta a aprendizagem, que a gente desenvolva a autonomia de todo mundo e que para a gente socialize todas as crianças. Fiquei muito chateado com a realidade dos autistas adultos. Então, poxa, se nós estivermos desenvolvendo essa capacidade de acompanhamento, desenvolvimento, etc., nós vamos ter muito menos autistas não desenvolvidos. E olhe que aqueles professores que acham que não tem nada a ver com isso, não sou autista, não tenho filho autista, não ganho para isso, cuidado. Olha o que Stephen Zenef falou, tá? Que em 2025, possivelmente, para cada 2 crianças nascidas, uma será autista. Isso significa que aquele que acha que não tem nada a ver com autismo, tem sim. Tem sim. Possivelmente vai ter sim. Então, vamos respeitar todas as síndromes, todos os transtornos, porque nós precisamos salvar essas crianças e não ignorar a existência delas. Tá? Ok? Então, um forte abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência hoje e até o nosso próximo programa, então, na próxima quarta-feira.